pais já velhos que viram a primeira casa sobre o seu fundamento. Vendo perante os seus olhos essa casa, choraram em alta vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? E você se assenta. Em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Amados irmãos, acabamos de fazer uma leitura do livro de Esdras, que aqui é um período de vitória para o povo de Deus. Por que de vitória? Porque se nós formos olhar na história, esse povo se encontrava em cativeiro. Aqui eles já tinham saído desse cativeiro. Mas se formos olhar o período que eles ficaram nesse cativeiro sobre o governo de Nabucodonosor, a gente vai ver o povo de Deus sofrendo bastante, aprendendo costumes ruins, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Mas por quê? Tudo isso por consequência do pecado, da desobediência. O erro do ser humano é sempre virar as costas para Deus. Mesmo Deus com a sua imensa misericórdia, Deus dando vitória, o ser humano ele tem esse problema de sempre querer colocar a culpa no Senhor, de sempre querer fazer aquilo que lhe agrada, esquecendo da vontade de Deus. Então foi necessário esse povo passar 70 anos no cativeiro babilônico, sob o regime de Nabucodonosor. Se a gente olhar as histórias, iremos ficar maravilhados. Esse registro de Esdras, quem relata também é o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Então aqui eles estão vivendo um momento de vitória. Acabamos de ler 4 versículos aonde o povo estão fazendo a fundação da casa do Senhor. Mas o que é interessante é que quando essa fundação é finalizada, a alegria do povo vai ao extremo. Eles ficam muito felizes com esse feito. Aí eu paro para meditar, mas quão grande alegria é esta? Se a gente parar para ver, imagine eles fazendo uma retrospectiva e vendo aonde estava e aonde estão, o que sentia e o que estavam sentindo. Então ali era um momento de vitória que o povo estava vivendo. E olhando um pouco mais adiante, a gente vai entender que a fundação na construção civil, ela é de primordial. A fundação tem que ser bem feita, a fundação ela tem que ser perfeita. Mas o que chama a minha atenção, minhas irmãs do ciclo de oração, é que a tecnologia que temos hoje, eles não tinham no passado. Imagine comigo o esforço físico que eles tiveram para fazer aquela fundação. Imagine comigo aquele trabalho duro, aquele trabalho árduo. A gente leu aqui que a felicidade deles foram imensa, que deu para ouvir de longe aquele júbilo, aquela alegria. O sacerdote, os levitas, todos estavam contentes e alegres com o progresso da obra. Mas o que chama a minha atenção é que no capítulo 4 a gente vai entender que o povo vizinho, samaritanos, vão entender muito bem sobre aquele feito, sobre aquele progresso. Eles vão querer se infiltrar no intuito de querer ajudar na obra, mas usando de manipulação, porque o intuito deles não era ajudar a obra, o intuito deles era atrapalhar a obra. O povo judeu rejeita essa ajuda do samaritano. Então a Bíblia vai nos dizer que eles vão manipular meio político. O rei Artaxerxes agora vai tomar um conhecimento do povo, daquilo que se estava acontecendo, ao ponto deles falar: olhem no livro de Crônicas, vê quem era esse povo, olha os reis que passaram por lá, era povo forte, valente, agora estão construindo a cidade, vai trazer um prejuízo para o futuro, ao ponto do rei interditar a obra. Eu já tenho uma aplicação para soltar na tua vida. Toda vez que você estiver envolvido com a obra, o samaritano vai se levantar para querer te atrasar, porque o foco dele é ver a obra parada.
O foco dele é ver a obra parada. Ele quer interditar a obra. Mas quem está com você é Deus. Quem está com você é Cristo. Quem está com você é o grandão da Galileia. Eu quero que você imagine algo. Já vivemos tempos piores na Babilônia. Olha de onde Deus te tirou, te colocou de volta na terra. O progresso já foi feito. Qual foi? A fundação. A fundação na construção civil é a parte mais difícil de ser executada. E não tem como fazer gambiarra em fundação. Por quê? Porque o alicerce ele é responsável para suportar toda a carga do edifício. Não dá para construir um edifício de cima para baixo. Não tem como construir uma construção de cima para baixo. Primeiro é fazendo aquilo que ninguém vê. Por que ninguém vê? Porque está no solo. É um serviço oculto. Não é um serviço que todos vão passar e vão ver. Aí é difícil de trabalhar. Quando eu falo de fundação, eu estou falando de descer na presença do Senhor. Sabe por quê? Aqui estamos falando do segundo templo. O templo que veio depois do templo de Jerusalém, de Salomão. Porque naquele período a cidade se encontrava destruída. Nabucodonosor destruiu a cidade, destruiu o templo. Agora eles estão construindo um segundo templo. E toda vez que formos trabalhar naquilo que já fora destruído por inimigo, é certeza que ele vai se levantar. E olhando no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai entender que nós somos o templo do Senhor. E eu quero aplicar, sabe o que na tua vida? Sabe aquele varão que vinha da glória? Sabe aquele que era do aleluia, que por um motivo ou outro parou? Deus está mandando eu dizer para você: volte para a construção, para reedificar essa casa. Porque você é o exemplo dele naquele lar. Você está pregando para ele nas suas atitudes. Ele está olhando o teu caminhar, mas está no mundo pregador. Não está caminhando com Cristo, mas está te observando. Ele está te observando. Quando ele olha para você, ele quer ver a presença do Senhor através da tua vida. Varão, Deus está falando com você algo muito sério. Você é muito importante dentro da tua casa. Você é muito importante dentro daquela empresa. Não é tempo de brincar. Não é tempo de piadinha. É tempo de ser homens e mulheres de Deus. Porque eles vão olhar para você. Você vai pregar com as suas atitudes. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Aleluias, louvado seja Deus. O que chama a minha atenção é que agora os inimigos se levantam e tem o que querem. A obra é embargada. Eles embargam a obra. Mas naquele período Jerusalém estava tudo destruído. Não era só o templo, era também as casas. Então a Bíblia vai começar a nos dizer agora que a obra fica embargada durante 16 anos. Durante todo esse tempo, embargada a obra parada. A parte mais difícil já tinha sido feita, que foi a fundação. Então parou, por quê? Por causa de um decreto. Então se a gente olhar no livro do profeta Ageu, Deus vai levantar o profeta Ageu para trazer felicidade para o povo, para animar o coração do povo. Mas o que chama a minha atenção é que quando o profeta Ageu vai, ele vê o povo vivendo uma imensa crise, vivendo uma crise terrível, porque não estavam obedecendo à vontade do Senhor. Quando o profeta Ageu ele chega, ele fala: vocês estão plantando, mas estão colhendo pouco, estão vestindo, mas não estão se aquecendo, estão recebendo salário, mas não está dando para nada. O céu fechou em relação à chuva, a terra já não está produzindo da forma que produzia. Então vocês estão vivendo uma crise interna porque deixaram a obra do Senhor. Vamos voltar para a obra, porque Deus pode abençoar. Vamos voltar para a obra, porque Deus pode trabalhar. Eu quero falar algo para você, varão. Haja o que houver, não vamos parar. Haja o que houver,
Não vamos parar, sabe por quê? Porque o profeta ele declara esse edito. Agora o povo vão voltar a reconstruir, porque o governo estava sobre Jerobabel, estava sobre também o sumo sacerdote Josué. Foram eles que subiram da Babilônia com esses 50.000 judeus, o primeiro grupo de exilado, e a ordem do rei Ciro foi: suba para lá e reconstrói o templo, mas a obra foi embargada pelo Artaxerxes. Estão vivendo tempos difíceis por causa da obra, daquilo que foi parado. As coisas não estão dando certo, não estão fluindo, não está acontecendo. É interessante que quando o profeta fala para eles, eles colocam a mão na obra, mas o inimigo se levanta de novo e começa a questionar porque a obra está sendo levantada, porque o inimigo não quer ver a obra sendo levantada, ele quer ver ela parada. Então agora ele vai ir, mas agora o reinado já está sobre Dário. Então quando eles vão chegar até Dário para falar daquilo que está acontecendo, Dário vai, aleluias, ver se foi isso mesmo que Ciro tinha falado na época. Então quando Dário pega a documentação e vê que Ciro tinha aprovado a construção, ele vai falar: pode ir lá para falar para os judeus que eles podem construir a obra do Senhor, tem todo o direito de construir. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém para aquilo que ele iniciou, porque foi Deus que trabalhou na vida do rei Ciro para liberar o seu povo, porque Deus tinha dado todos os reinos para ele. Ele entendeu: eu vou deixar este povo sair deste cenário ruim que está vivendo. Vai lá, reconstrói a sua obra. E agora o povo era para voltar para construir, mas o povo está desanimado. E eu meditando nessa palavra, veio na minha mente a pandemia. Como não se lembrar quando foi declarado o lockdown? As portas das igrejas se fecharam, muitos ficaram para dentro de tuas casas, mas a ordem voltou. Pode voltar a ter os cultos religiosos, abrem a porta, mas aqueles que estavam em casa com o tempo desanimaram. O tempo mata muita gente, o tempo desanima muito profeta, o tempo acaba com aquele que recebeu a profecia. Sim, como não se lembrar de Abrão, quando Deus falou para Abrão: Abrão, bendito é ti, de ti eu farei uma grande nação. O tempo passou, a promessa não se cumpria. O que Abrão fez? Ele deitou com Agar, e deitando com Agar, ele trouxe o filho da discórdia para dentro da tua casa. Porque tudo isso por causa do tempo. Tem pessoas aqui que estão debaixo de promessa, e o tempo está passando e a promessa não se cumpriu ainda. Fica tranquilo, porque nesta tarde Deus manda eu dizer para você o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Se você está debaixo de uma promessa, fica tranquilo, porque ela vai se cumprir. Se você está debaixo de uma promessa, sossega no Senhor, porque vai se cumprir. Sabe por quê? Esse que vos fala era traficante, gerente de biqueira, assaltante de mansão. A minha mãezinha ali vivia dia e noite com o joelho dobrado, dizendo: meu Senhor, resgata o meu filho, meu Senhor, liberta o meu filho, meu Senhor, cura o meu filho. Quando ela vinha falar para mim, eu falava para ela: minha mãe, eu nasci para isso, eu gosto de fazer o que eu faço, eu estou envolvido, não dá mais para parar. Por quê? Porque estava tendo carro, estava tendo moto, estava tendo fama, estava tendo dinheiro, e o inimigo armando uma cilada, e eu não observei aquilo que ele estava armando. Minhas irmãs, você sabe como é a adolescência, envolvido na criminalidade, mas eu me esqueci que eu era o próprio templo do Senhor. Por mais que eu tinha me afastado, a presença tinha saído, mas eu conhecia a palavra do Senhor. E o nosso Deus não perde, o nosso Deus só ganha, o nosso Deus não perde, o nosso Deus só ganha. Eita, coisa linda, aconteceu um cenário. Eu fui parar na Fundação Casa, e lá eu tive muitas experiências com Deus. Foi lá que eu me entreguei, foi lá que eu me batizei,
foi lá que eu me entreguei, foi lá que eu me batizei, criei amizades com pastores, foi lá que eu ministrei o meu primeiro sermão, no meio daquela adolescência, e os pastores apostando em mim, acreditando no meu ministério. Hoje eu estou 6 anos liberto de tudo, hoje eu estou 6 anos liberto de tudo, para melhorar o testemunho. Sabe o que aconteceu? O pastor me pegou, tiramos a documentação, mandamos para a Fundação Casa, eles olharam e falaram: pastor, esse aqui não pode entrar. Por quê? Porque ele era interno, não tem como pregar aqui dentro. O pastor falou: esse aí eu acompanho desde quando estava aí dentro. Deus fez a obra na vida dele, e hoje todo sábado eu estou pregando lá dentro, todo sábado eu estou pregando lá dentro, todo sábado eu estou pregando lá dentro. Sabe o que Deus está mandando eu dizer para você? O nosso Deus não perde oportunidade, o nosso Deus não perde oportunidade. O nosso Deus, ele trabalha no erro do homem. O homem erra, Deus trabalha em cima. O homem erra, Deus trabalha em cima. Sabe por quê? Porque o povo errou, Deus mandou o povo para a Babilônia, mas Deus não envergonhou Daniel, Deus não envergonhou Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque Deus trabalha aonde ninguém espera, porque Deus trabalha aonde ninguém espera. Então, se você está com ente queridos preso no sobremundo da droga, não desista dele, porque Deus vai resgatar. Não desista dele, porque Deus vai resgatar. Não desista dele, porque Deus vai resgatar. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer? A parte mais difícil já foi feito. O que? A fundação. A fundação está feita, então aguenta mais carga, aguenta mais peso, aguenta mais peso, aguenta mais peso. Nessa tarde você chegou aqui dizendo: eu não aguento mais, eu vou entregar. Eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu não aguento mais, eu vou olhar para trás. Deus me trouxe aqui nesta tarde para dizer para você: você caminhou tanto para voltar agora, você já trabalhou tanto para parar agora. A obra não para, a obra não para, a obra não para, a obra não para, a obra não para. Sabe por que não para? Porque quando você faz a fundação, você já está pensando no projeto. Eu imagino que quando o pastor Jairo tomou a frente deste ministério e começou a construir desde a fundação, ele já imaginava nisso aqui, ele já imaginava nisso aqui. E eu tenho algo de Deus para te falar: muito mais está para vir, muito mais está para acontecer. Sabe por quê? A fundação é boa, aguenta mais peso. A fundação é boa, aguenta mais peso. A fundação é boa, aguenta mais peso. Aquele que está alicerçado na palavra, ele vive em novidade de vida. Eu amo a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi um dos maiores revolucionários. Ele é exemplo para nós até hoje, o maior de todos, não temos dúvida nenhuma. Mas o que chama a minha atenção é que os discípulos nem apóstolo era ainda, mas Jesus já estava pensando no futuro. Então Jesus, ele está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Ele começa a falar da estrutura. Aqui estamos lendo a estrutura de um templo físico, mas Jesus, ele já comparou nós como o templo do Espírito Santo, quando ele falou: essa é a promessa de meu Pai, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, o templo agora vai ser vocês. Mas o que chama a minha atenção é que Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, ele diz: todos aqueles que ouvem a minha palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a tua casa sobre a rocha. Desceu o rio, caiu a chuva, sopraram vento, combateram aquela casa, ela não caiu. Por que ela não caiu? O alicerce está bom, o alicerce está na rocha, o alicerce está bom, o alicerce está na rocha. Profeta Ageu anima o povo. A Bíblia diz no livro do profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 2, que agora Deus fala para ele: vai lá, profeta Ageu, faça a pergunta para eles. Por quê? Porque
no meio do povo estavam anciões que conheciam o primeiro templo. Sim, o templo de Salomão, aquele templo bonito, formoso, cheio de ouro, madeira, conhecia. Estavam vendo o progresso do último templo. Eles estavam com a mente confusa, perturbado em seus corações. Então o profeta vai começar a fazer pergunta: este templo não é melhor que o outro, né? Não é mais atraente que o outro, né? Mas no capítulo 2, versículo 9, o profeta Ageu libera para eles: mas olha só, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Muitos vêm só para criticar. Não era para estar assim, ficou desproporcional. Aqui não ficou no lugar certo, não está mais para cima e nem mais para baixo, ficou sem coerência. Não era para ter feito assim, mas Deus está mandando eu te dizer: a glória que está aqui dentro é coisa extraordinária. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui eu já pude sentir. Quando eu cheguei aqui já foi notório. A glória do Senhor está com os irmãos, a glória do Senhor está com as irmãs, e Deus vai operar de uma forma milagrosa. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Você já caminhou muito para parar. A parte mais difícil já foi feita, a fundação já está pronta. Coloca a carga aí, você aguenta mais. Coloca a carga aí, você aguenta mais. Que perseguição o quê? Você é maior que a prova, você é maior que a prova, você é maior que a luta, você é maior que isso. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, porque Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Aleluias. Oh Espírito Santo da verdade. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor te chamou para uma grande obra. A fundação já está pronta. Põe carga aí, varão. Põe carga aí, varoa. Tá com medo do quê? Quem está com você não dorme. Quem está com você não pisca. Quem está com você está te vigiando de noite, de dia, em todos os momentos. É Ele que anda com você, é Ele que peleja por ti. Jesus é contigo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Sabe o que eles pensaram? Acharam que a obra nunca mais iria voltar. Acharam que nem da Babilônia vocês iriam sair. Ninguém dava nada para vocês. Olha vocês aí, ó. Olha vocês aí. Faça uma retrospectiva da tua vida. Lembra de quem você era e lembra quem é você hoje. Lembra o que você passava e lembra o que você passa hoje. Deus tem te sustentado, você não vai parar. Deus tem te dado força, você vai continuar. Deus, Ele tem bradado, não é motivo de questionar. Se olharmos as nossas vidas, nem perseguição a gente passa. Se for para comparar que os apóstolos passaram, não é momento de reclamar, é momento de dar glória. Não é momento de questionar, é momento de pregar. Por que, pregador? Porque você está envolvido na obra. Quem está envolvido na obra sofre calúnia. Quem está envolvido na obra é defamado. Quem está envolvido na obra tem um nome na roda de fofoca. Porque está fazendo para o Senhor. Quem faz para o Senhor incomoda o inferno. O inferno se levanta. Mas eu já falei aqui, vou falar de novo. Quem peleja por você é Jesus. Quem caminha com você é Jesus. Quem brada com você é Jesus. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Ele caminha com você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Esdras que a obra voltou. A obra voltou e o povo voltou animado. Quando essa obra ela foi concluída, muitos animais foram oferecidos como sacrifício. Aquela festa toda, todo mundo alegre. Porque é muito interessante que a gente venha saber que é necessário começar e terminar.
começar e terminar. É por isso que quando a gente começa um projeto, se levanta adversário para olhar e dizer: ei, não dou uma semana, ei, não dou um mês. Quando ele vai ver, você já está tão envolvido com a obra que ele até desiste de torcer contra a tua vida. Ei, Jesus é contigo. Ei, trabalha por você. Você está aqui, varão, você sabe muito bem o que você passou. Ninguém acreditava em você. Falaram que você não iria chegar, falaram que a obra ia parar, mas você falou: ei, eu estou edificado em Cristo Jesus. E quem está edificado em Cristo Jesus não cai. Quem está edificado Jesus não cai. Quem está alicerçado na rocha não cai. Porque a continuação do versículo diz: compará-lo-ei aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, como um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Quando eu leio esses versículos, eu fico maravilhado. Eu imagino duas casas iguais, duas casas da mesma cor, da mesma altura, mas com estrutura diferente. Aí vem o vento não vem só para uma, vem para as duas. Vem a chuva, vem o rio, passa os intempéries, combate aquelas casas, mas quem está na rocha continua firme. Quem está na areia cai, e é grande a tua queda. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Você passou uma crise terrível, ultrapassou a pandemia. Só você sabe o que passou dentro da tua casa, precisando de ajuda, mas ninguém ajudou. Mas você não caiu, sabe por quê? Porque você está na rocha. Você está na rocha. Quem está na rocha não cai. 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 Olha lá, olha lá, olha lá. Eu já estou sentindo ele aqui. Ele está renovando as tuas forças. Ele está renovando as tuas forças. Ele vai mexer dentro de você. Receba que é profético. Ele é contigo. 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 Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Torceram contra, falaram que não iria conseguir. A obra não vai passar daí. Olha onde nós chegou, pastor Jairo, meu querido. Deus é bom, 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 Deus é bom. Se essa é a resposta que você veio ouvir, então tô. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas pregador, tô passando pela... Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Poderia estar pior. Por que não está, pregador? Porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e Ele peleja por você. Ele é contigo. Não desanime, meu irmão. Estou vivendo milagres da parte do Senhor, passando por afronta, passando por luta, mas eu não ligo. Sabe por que eu não ligo? Eu amo Jesus porque Ele sempre avisou. Como não se lembrar do livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus olha e diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Não vai ser fácil, vai ser perseguido, vão afrontar vocês, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está alicerçado na rocha, você conhece ele no momento difícil. Quem está na rocha, você conhece ele nos piores dias da tua vida. Porque, pregador, a prova vem, mas ele está em paz. Calianoso se levanta, ele está tranquilo. O adversário vem, ele está tranquilo no Senhor, porque ele sabe que é necessário isso acontecer. Ele sabe que é só assim para vir vitória. Ele sabe que o tentador vai vir querer tomar tua coroa. Ele sabe que o adversário vai tentar fazer ele parar. Então vamos pegar essa história como exemplo. O povo judeu parou a obra, sofreram muito, não tinha comida suficiente, não tinha agasalho suficiente, estavam vivendo numa crise terrível. Eu e você não para, eu e você não para, eu e você não para, eu e você não para. Pode vir o que for, pode se levantar quem for, pode vir quem for. Sabe por quê?
Porque eu sei quem eu sou e sei para onde vou. Eu sei quem sou e sei para onde vou. Eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei da onde Ele me tirou. Ele te tirou do baile funk. Ele te tirou do sertanejo. Foi Ele que te tirou do mundo. Foi Ele que te deu um banho de unção e colocou para pregar a palavra. Não largue a sua cruz. Não largue a sua cruz. Por mais difícil que seja, não abandone a tua cruz, porque Deus é contigo e peleja para você. Para finalizar, a obra vai ser concluída e o nome do Senhor vai ser glorificado. Bate palma para Jesus, aleluia. Amém, Deus abençoe você.